Olá, bem-vindo à nossa segunda aula do módulo de apresentação. Nesta aula, eu quero falar para você, né, consolidar a ideia de que emagrecer é um processo. Na aula passada, nós já comentamos um pouquinho sobre a ideia de que quando se emagrece de forma muito abrupta, de maneira errada, esse emagrecimento, além de trazer consequências ruins, que é você acabar emagrecendo em termos com má qualidade, ou seja, perde músculos mais do que necessário, perde músculos, perde gordura, você não sustenta, que é o reganho. E nesse vídeo, nessa aula, eu quero reforçar alguns aspectos desse processo. Porque aí, quando nós começarmos a falar propriamente dos hábitos, já não tenha mais dúvida, né? Porque, infelizmente, nós vivemos num contexto em que você tem muita pressa. Não estou dizendo que se você usar hábitos para o processo de emagrecimento vai ser lento. Não. Você incorporar hábitos corretos na sua rotina é esse processo. Né? Quanto melhor e mais rápido você implementar esses hábitos, mais rápido vai ser o seu emagrecimento. Claro que não adianta querer te enganar naquilo, né? Vai ser rápido como algo falacioso, fantasioso, como uma dieta ou exercício inadequado. Mas ele vai ser rápido, dentro daquilo que é fisiologicamente possível, adequado, vai ser correto, sem sofrimento e sustentável. Ok? Então, vamos lá. Emagrecer é um processo. Então, por que emagrecer não pode ser tão rápido como prometido por essas dietas mirabolantes, programas de mirabolantes, né? Faça 5 minutos de exercício por dia, para sempre e nunca emagreça. Não, né? Então, por que é tão difícil emagrecer, assim, difícil, né? No sentido, repara, não é para te desanimar. Difícil no sentido comparado ao que as pessoas propõem pelas formas mágicas, tá ok? Estou dizendo que é difícil, que você vai sofrer. Difícil no sentido de dizer que não é uma coisa assim, tipo, eu consiga fazer como tirar esse moletom que eu estou usando aqui agora. Okay? Então, o ganho de peso, né, gordura corporal, está ligado a como usa calorias ao longo do tempo. A gente já falou um pouquinho disso. Aí ele comenta aí que 1 quilo de gordura tem, em média, ali, 7.700 calorias, mas os autores variam. Olha que interessante. Variam, né? Essa opinião entre 7.500 até 8.000 poucas. Ou seja, imagina que para você perder, então, 1 quilo de gordura corporal, que é o que a gente quer, emagrecimento, né? Quando a gente fala em emagrecimento, a partir de agora, a gente está falando de perder gordura e não massa muscular, você teria que gastar 8.000 calorias, fora as calorias que você precisa para se sustentar. Ou seja, a gente vai gradativamente, através de hábitos, todo dia colocando ali um déficit, e a gente vai emagrecer naturalmente, tá? Então, só para lembrar que ideia, né? Da mesma forma que foi um processo para chegar nesse peso, né? Ninguém acorda com excesso de peso. Ninguém tinha. É claro que também você não precisa, se você levou 10 anos para engordar, não precisa de 10 anos para emagrecer. Mas em um dia, tá? Pode ser bem rápido até, comparado aos 10 anos, óbvio, tem pouco tempo, tem poucas semanas, meses, mas é um processo, tá? Então, vamos supor, caso você tenha ganho peso, isso ocorreu por maus hábitos, né? Então, foi um acúmulo. Então, suponho também que esse acúmulo é resultado de hábitos ruins, consumir alimentos muito calóricos, em demasia, e não se exercitar. Então, olha aí, ó. Aí, quando a gente fala dos hábitos, de novo, eu disse para vocês aqui na primeira aula que eu não ia prescrever dietas ou prescrever exercícios, mas que nós comentaríamos sobre alimentos e sobre exercício. Então, aqui já fica nessa primeira linha, já fica uma dica, tá? Para a gente evitar essa ideia de alimento proibido, tá? Todos os alimentos podem ser consumidos. Claro que alguns não são tão saudáveis, deveriam ser evitados, mas e aquilo faz parte, você gosta muito de um refrigerante, se você falar para ela, nunca tomei refrigerante, mas as pessoas não vão conseguir sustentar isso. Então, por isso está dizendo ali, ó, alimentos muito calóricos em demasia, tá? Então, a ideia de proibido não é adequada de cortar, porque as pessoas vão manter. Mas a ideia de que certos alimentos têm que ser olhados com uma cautela, aí é válido, é o da primeira linha, tá? Então, tirar aquela mentalidade que alguns autores chamam de mentalidade do policial da nutrição, também isso não pode, não, tudo pode, mas nem tudo né, nem tudo é adequado para ser mantido, tá bom? Então, para emagrecer de modo saudável, precisa de um determinado tempo, e vai ser obtido por meio dos hábitos, né?
Então, imagina a situação de que alguém vai emagrecer, né, quer emagrecer de forma inadequada. Então, olha que interessante. Se você quer emagrecer de forma inadequada, como está vendo aí nessa imagem, provavelmente muitas pessoas vão emagrecer usando dietas inadequadas, já com uma dica assim precisa. Talvez você conheça alguém que já caiu nessa situação. De uma dieta da moda, que promete milagres, e geralmente essas dietas cortam fontes de carboidrato. Pães, massas, tudo que é farinha, né, arroz, os grãos. E aí, por que geralmente elas cortam o carboidrato? Olha que interessante. Quando a gente consome carboidrato, ao contrário do que as pessoas pensam, não vai se transformar em gordura no nosso corpo, mas vai ser armazenado no nosso fígado, nos nossos músculos, né, na forma, não importa, agora não chama glicogênio, mas por que isso é importante? Para manter a nossa açúcar no sangue, o nosso cérebro precisa, para manter a nossa capacidade de contração muscular. Porém, olha que interessante, toda vez que você guarda esse carboidrato nessa forma específica de glicogênio, e água é acumulada junto. Então, o pessoal fala, às vezes, para cada 1 grama do carboidrato armazenado no músculo, você armazena até 3, 4 gramas de água. Ou seja, então, quando você come carboidratos, a tendência é que se você subir na balança depois de um tempo, o teu peso na balança está mais alto. Mas, ó, de novo, mais uma informação que tem na diária e é muito importante para você entender. Esquece balança, gente. Peso na balança não é sinal que você está gordo. A balança mede a sua massa corporal. Tá? É o peso, o efeito da gravidade sobre o seu corpo. Mas não diz se você é feito de chumbo, de pena, se você está feito de gordura, ou se você é feito de massa muscular. Por isso que quando você tiver desenvolvido seus hábitos e for consultar um profissional para um programa de exercício, programa de dieta, você vai fazer não uma medida do seu peso, você vai fazer uma avaliação da sua composição corporal através de adipometria, né, com pasta do putano, CTP, método de uma pesagem, uma bioimpedância, outros métodos assim, ok? Mas não balança. Então, repara, por quê? Porque a balança leva ao erro. As dietas da moda vão cortar o carbo, esse carbo que você não está comendo deixa de estar presente e se perde água. Então, nos primeiros dias dessa dieta, sem carbo, você tem uma perda de peso, uma perda na balança, está perdendo água. Então, nos primeiros dias dessa tortura, ou seja, que é uma dieta às vezes difícil, né, que é muito restritiva em termos de caloria e corta o carbo. Você perderá peso na balança, né? Porém, a água. E olha que interessante, depois de alguns dias, ó, a perda de peso vai cessar, não tem mais carboidrato, tanta água, vai ficando mais lenta a perda de peso. Então, aí você, no começo, você fala assim, poxa, essa dieta, esse programa de exercício aqui, estava difícil, mas eu estou perdendo peso, está valendo a pena. E você vai meio que suportando. A hora que você começa a perceber que o negócio parece que deu errado, não está mais perdendo peso, aquele esforço de manter aquele regime alimentar, aquele regime de exercício, começa a ficar insuportável, a tendência é você desistir. Então, a partir de aí, né, você para o programa, volta a se alimentar do jeito que vinha se alimentando, e vamos supor, essa pessoa vinha se alimentando de forma inadequada, vinha não se exercitando, tinha forma, então, tinha hábitos ruins de inatividade física, tinha hábitos ruins de se alimentar de forma inadequada, de forma errada. Então, ela deixa. E aí, o que vai acontecer? Ela vai ganhar tudo de novo, porque ela nem chegou a perder gordura praticamente nesse caso aí, vai começar a engordar, no caso aí, engordar na forma de gordura. Então, primeiro que ela vai voltar a ter o peso na balança, que era só água. Ela vai voltar a comer carne e vai ter o peso na balança. Nessa brincadeira, ela desiste e vai procurar a nova mágica, a nova promessa de milagre. E nessa brincadeira, ela não só ganha o peso de água, como ela tinha perdido, como ela vai engordando em gordura mesmo. Então, tem muitos autores que acreditam que essa epidemia que a gente está tendo de ganho de peso, em algumas pessoas, não é só porque ela come demais, é porque ela fica pulando de dieta em dieta errada, tá? E além disso, conforme a pessoa vai adotando esse ciclo de dieta da moda, de adotar a dieta da moda e existir, há o risco gradativo de acumulando gordura, que eu acabei de falar, tá? Então, a questão que fica é como sustentar o comportamento que leva a perda de peso sem cair em armadilhas antigas, né? Os antigos hábitos que levam ao ganho de peso. Então, se você... Olha que interessante, já dando uma palhinha aí para a próxima aula. Então, como então, ele faz a pergunta da primeira vez, então, como
fazer uma perda de peso correta, dependendo da dieta. Aí a pessoa falou assim, se você respondeu que é preciso força de vontade e autocontrole, então, vamos lá. Primeira questão a questão que fica é como sustentar comportamentos que levam a perda de peso sem cair na armadilha de voltar aos antigos hábitos que levaram ao ganho de peso. Aí diz ali na segunda linha, se você respondeu força de vontade e autocontrole, não poderia estar mais errado. Então, nosso próximo vídeo, nossa próxima aula, a gente vai falar como as pessoas erroneamente acreditam que para emagrecer não usam hábitos, acreditam que ao adotar uma dieta, qualquer que seja, ou um programa de força de vontade, a gente vai ver isso, elas estão cometendo um grande problema, um grande erro. O autocontrole, tem que ter autocontrole. Elas não estão entendendo que o autocontrole também estão cometendo um grande erro. Isso aí vai gerar falha, no primeiro lugar, sentimento de culpa, em segundo lugar, etc. Tá? Então, vamos entender porque a força de vontade, então, a partir da próxima aula, você vai entender como a força de vontade e autocontrole não funcionam. Né? Tudo isso pavimentando o terreno para a gente começar a falar de hábitos. Ok? Então, em resumo, é preciso gastar uma certa quantidade de calorias, uma certa quantidade considerável. Se você tiver hábitos, todo dia você vai gastando um pouquinho e vai perder esse peso, né? Meio quilo por semana seria uma coisa razoável. Por causa disso, as pessoas acabam recorrendo a métodos que prometem perda de peso rápido, ou seja, elas levaram bastante tempo engordando, ganharam uma quantidade de peso considerável. E aí, que não é tão fácil, elas querem, às vezes, se livrar disso uma hora para outra, recorrem a um método que a gente já falou, inadequado. Esses métodos não conseguem ser sustentados e, portanto, acabam sendo abandonados. As pessoas tendem a manter esse círculo vicioso. Começa o método milagroso, fica um tempo, perde peso errado e não sustenta, desiste. Volta para outro método. E o que ela ganha ao longo do tempo? Justamente para ter perdido peso corporal, gordura corporal. Tá bom? Então é isso. Obrigado por mais essa aula e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.